Boa noite a todos. Bom, o nosso grupo é formado por mim, Dirley, Kendra e Wallace. O nome do nosso trabalho, e do nosso jogo se chama Descobrindo a Vida. Eu vou iniciar um pouco aqui com a introdução. Bom, de acordo com Pegoraro, apesar da importância da evolução biológica em diversos campos da biologia moderna, distintas pesquisas em ensino e educação em ciências mostram que a aprendizagem da educação biológica é precária. Bom, e isso ocorre principalmente porque o ensino de biologia evolutiva é algo fragmentado e muitas vezes nem chega a ser abordado. Como o conteúdo de evolução está em sua maioria no final do ensino médio, os estudantes dificilmente são apresentados aos mecanismos de seleção natural, com a ênfase necessária para a compreensão da origem da biodiversidade observada na natureza. E assim, a abordagem dos assuntos relacionados ao surgimento da vida para os alunos do ensino fundamental e médio, também ainda tem pouco conhecimento em relação ao conteúdo, bem como o seu desenvolvimento. Portanto, estratégias lúdicas como jogos didáticos têm sido apontados por diversos educadores e pesquisadores como sendo uma ótima forma de aprendizagem. Segundo Fantacholi, que diz que na educação de modo geral e principalmente na educação infantil, os jogos e brincadeiras são um potente veículo de aprendizagem, visto que permite, através do lúdico, vivenciar a aprendizagem como processo social, que ajuda no caminho de aprimorar o processo de ensino e aprendizagem, tanto em ambientes formais como também em ambientes que não são formais, Contudo, o jogo é um meio de transposição didática dos assuntos relacionados à diversificação da vida para uma linguagem mais adequada ao público em questão. Bom, os objetivos do nosso trabalho, Primeiramente, objetivos gerais. O nosso jogo Descobrindo a Vida, tem como objetivo abordar a temática relacionada à origem e desenvolvimento da vida utilizando pelo jogador em contexto lúdico. Como objetivos específicos, o primeiro é abordar terminologias a partir de premissas e, em segundo, utilizar de técnicas que possam propiciar o raciocínio lógico dos alunos. Metodologia. Foi através do arco de Marguerite que o jogo Descobrindo a Vida surgiu. Essa metodologia consistiu em 5 etapas. A primeira etapa foi observada uma problemática da realidade, que foi observado que o ensino-aprendizagem de temáticas relacionadas a questões sobre o evolucionismo muitas vezes ocorre uma certa dificuldade de compreensão na parte dos discentes, por diferentes variáveis. A segunda etapa foi o levantamento de alguns pontos chaves de possíveis desencadeadores do problema, como a falta de recursos apropriados para o ensino remoto e a falta de dinamismo nas aulas. A terceira etapa exigiu o aprofundamento dos pontos observados, por meio de alguns embasamentos teóricos que possibilitaram uma melhor compreensão do fenômeno estudado. A quarta etapa foi o momento de construção do jogo como forma de ajudar no processo de aprendizagem de forma mais criativa, divertida e lúdica, para que trabalhe com mais ênfase a evolução. A ideia do jogo surgiu a partir do programa de televisão chamado Roda Roda. Foi feito algumas alterações em relação às regras e à forma do jogo em si, para que se encaixasse de maneira mais adequada ao estilo virtual. Mas a essência do jogo, em tentar adivinhar palavras por meio de dicas, permanece. Nesse contexto, o uso de apresentação de slide, construído no PowerPoint, foi considerado o mais interessante e facilitador nesse quesito. O jogo consiste em descobrir terminologias
com base em sugestões de letras que formam a resposta gradualmente. Por fim, o quinto e último passo do arco de Marguerite foi a aplicação do jogo na prática, através do arquivo construído, apêndice, contando com um responsável por intermediar todo o processo do jogo, com compartilhamento no Google Meet, contendo as respostas de cada uma das fases do jogo. Estética do jogo. Para melhor entendermos sobre, temos 4 prints retirados do jogo, como a tela inicial, as regras, a área de jogabilidade e a tabela de distribuição dos pontos no final. Regras e dinâmica. O jogo poderá ser jogado de forma individual, a partir de 2 pessoas até 4 participantes, ou até 4 grupos de 5 componentes. Será dado um conjunto de espaços quadriculados, cada um deles que corresponde a uma letra da resposta. No primeiro momento, será dado uma dica referente à resposta. No segundo momento, o primeiro participante ou grupo terá a oportunidade de escolher uma letra. Uma vez acertando a letra, será preenchida no espaço correspondente e terá a oportunidade de falar outra letra, até errar. Neste último caso, será passado a vez para o adversário, ou grupo, que fará o mesmo. Caso for em grupo, a oportunidade de falar uma letra será decidida pelos integrantes do grupo, ou seja, será uma letra apenas. Quando a resposta estiver faltando 3 letras, será dado um tempo para que o participante ou grupo da vez fale a resposta por completo. Acertando, ganhará 10 pontos. Se errar, passa a vez para o adversário ou grupo. Mesmo que o participante ou grupo saiba a resposta completa antes de faltar 3 letras, não será considerado. Se, na primeira rodada, os participantes ainda não souberem a resposta, será dado uma nova dica, repetindo o processo. No final, ganhará o participante que somar a maior pontuação. Tipologia do jogo, adivinhação de terminologias. Faixa etária indicativa. Alunos do ensino fundamental e ensino médio. Número de jogadores. Até 4 pessoas individual ou 20 dividido em 4 grupos. Composição. Slide com conteúdo e regras. Resultados. Para a obtenção dos resultados esperados, o jogo foi jogado no dia 8 de julho de 2021 e no grupo do WhatsApp é enviado o link de um questionário criado no Google Forms contendo 9 perguntas. As perguntas feitas para avaliação, o jogo Descobrindo a Vida pelos alunos foram as seguintes. 1. Você jogou o jogo Descobrindo a Vida, sim ou não? 2. Faixa etária 10 a 15, 15 a 20, 20 ou mais. Sexualidade, feminina, masculino, prefiro não dizer ou outro. Escolaridade, ensino médio completo, graduação, graduação em andamento e pós-graduação ou outro. 5. Em uma escala onde 0 é pode melhorar e 10 é jogaria mais vezes, como você avalia esse jogo? 6. O que você achou da estética do jogo? Ruim, regular ou ótima? Legibilidade, linguagem usada. Difícil entendimento ou fácil entendimento. 8. Você acha que o jogo contribuiu para a aprendizagem sobre o assunto abordado? Sim, não ou mais ou menos. 9. Você indicaria esse jogo para que outras pessoas aprendam sobre o assunto com ele? Sim, não ou talvez. Esse aqui foi os prints dos formulários que foi disponibilizado para que as pessoas pudessem responder. E o link do formulário é logo abaixo. Resultados da avaliação. O formulário de avaliação foi respondido por 6 pessoas que jogaram o jogo, com a faixa etária sendo 83,3 na faixa etária de 15 a 20 anos e 16,7 20 anos ou mais. Ao responder a questão sobre a respectiva sexualidade, ficou 83,3 do sexo feminino e 16,7 do sexo masculino, e todos que responderam estão fazendo graduação atualmente. Na questão de número 5, colocamos uma escala de 0 a 10, onde 0 significa pode melhorar e 10 significa jogaria mais vezes. Na tabulação, 3 jogadores responderam que o jogo está em 10 na escala. Um jogador atribuiu a escala 6 e o outro jogador indicou a escala 7. E por último, o outro
botou a escala 9. Ao questionarmos sobre o que acharam da estética do jogo, que consiste sobre o visual do jogo, 3 alunos responderam regular e outros 3 marcaram ótimo. Na questão do número 7, que questiona sobre a legibilidade do jogo, ou seja, se a linguagem era de fácil entendimento pelos jogadores, 5 responderam que era de fácil entendimento e um jogador respondeu que o jogo tem uma linguagem de difícil entendimento. Ao questionarmos se o jogo contribuiu de alguma forma para a aprendizagem do assunto abordado, o que levou à questão de número 8. 5 dos jogadores responderam que sim, o jogo contribuiu para o seu aprendizado, e um jogador respondeu que o jogo correspondeu mais ou menos com o seu aprendizado. E na última questão, onde perguntamos se o jogador indicaria o jogo para as pessoas, os 6 jogadores disseram que sim. Aqui são os prints dos gráficos que foi obtidos através do formulário de avaliação. Aqui é o print da parte escrita do trabalho, que é o resumo expandido, que consiste em introdução, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, e mais para baixo temos resultados e conclusão. E aqui considerações finais. O presente jogo procurou investigar o uso espontâneo que o jogador faz no contexto lúdico do jogo Descobrindo a Vida, do conhecimento científico que possui. Com isso, diante dos resultados do questionário, foi possível perceber que o jogo é de bom proveito, com nível de aprendizagem aceitável, fazendo com que os mesmos sejam indicados para outras pessoas. Embora o jogo possa ser jogado de forma remota, ainda assim se faz necessária a presença de um mediador, no caso o professor, para nortear as etapas. Ainda há necessidade que os discentes tenham um conhecimento prévio aprofundado dos temas trabalhados. Além disso, diante do limitado número de avaliações, faça-se necessário que o jogo seja propriamente jogado, testado e avaliado por um número maior de pessoas para que o mesmo possa ser aprimorado. Ressalta-se que o jogo pode ser utilizado pelo professor de acordo com os objetivos, podendo ser usado no começo de uma aula, durante ou no final, sendo um mecanismo tanto para sondar conhecimentos prévios, para abordagem de um assunto inicial ou como meio de auxiliar a avaliação, podendo também ser utilizado em contextos não formais de ensino. E aqui foi nossa bibliografia, são algumas citações do começo na introdução que colocamos.